Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre o processo de urbanização, né? Aula O Mundo Urbano. Processo de urbanização. A urbanização é o processo no qual a população urbana cresce a taxas mais elevadas do que a população rural. É um fenômeno demográfico que se caracteriza pela tendência de concentração da população de um país ou região nas cidades. Então vamos lá, vamos imaginar que qual é a menor divisão político-administrativa que nós temos? São os municípios, né? Nós temos a União, os estados e os municípios. Dentro desses municípios são criadas áreas onde a natureza cede espaço para a paisagem humanizada, né? Com asfalto, com as casas, né? Então vai surgir ali aquele setor que antigamente era um setor primário, né? Ligado à terra, à natureza, né? A colheita, a criação, vai dar espaço ao setor secundário e terciário, que é a indústria e o setor de serviços, né? Bancos, correios, escolas, hospitais, postos de saúde. Então, naquela região vai surgir uma pequena área urbanizada, onde vai ter também lá a sede, né, do governo, né, a prefeitura. Então, essa área que sofreu esse processo de humanização, onde vai surgir o asfalto, onde vai surgir o comércio, né? Essa área é o que a gente chama de cidade, certo? Então, dentro do município vão surgir as cidades. Então, você vai ter uma diferenciação aí da paisagem, né? Uma paisagem rural e uma paisagem mais urbanizada. E dentro dessa paisagem urbanizada vai ocorrer o processo de urbanização, quando ocorre a transferência da população dessa área, né, rural para as áreas humanizadas, para as áreas que estão sendo urbanizadas. Então, quando dentro dessa região, dessas cidades, a população cresce num ritmo maior do que a população rural, aquela que ainda mora no campo, a gente diz que está ocorrendo esse fenômeno, esse processo de globalização. E quando dentro de um município, dentro de uma região, né, seja um estado, seja um país, mais da metade da população ela mora na cidade e a parcela menor mora no campo, na área rural, a gente diz que essa área é a área urbanizada. Por quê? Porque a maior parte da população já mora nas cidades. Então, é entender que essa dinâmica ela é um processo que está sempre atuando, sempre atuando. Você vai ter a área rural, vai ter a área urbana, e há um processo de que essa área urbana ela vai ter um crescimento da população maior do que na área rural, seja por conta da transferência, né, do contingente populacional, tem muita gente que deixa o campo em direção à cidade, né, que vai criando um inchaço das cidades, né, com um crescimento populacional maior, certo? Então, esse é o processo de urbanização. O crescimento da população urbana. Até o início do século XIX, a população urbana mundial não havia atingido 7% do total. Cerca de 2 séculos depois, em 2008, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou os 50%, cerca de 3,3 bilhões de pessoas. Segundo previsões da ONU, esse número chegará a 5,2 bilhões em 2030, representando 60,4% da população mundial, e a 6,7 bilhões em 2050, ou 68,4% da população mundial. Então veja bem esses dados, esses números, certo? Até o início do século XIX, apenas uma pequena parte da população morava em cidades, menos de 10%, né? Algo não tinha atingido nem 7%. E aí, em 2008, mais de 50% da população já morava nas cidades. E a gente passou a viver no mundo considerado um mundo urbanizado, porque a maior parte da população ela morava em cidades e agora a menor parcela é que residia nos campos.
né? Você veja que houve um processo de aceleração, porque nós levamos aí 19 séculos para atingir 7% da população urbana e em menos de um século nós tivemos mais de 50% da população já morando nas cidades. Então você vê que o processo se intensificou, né? E quase em cerca de 3,3 bilhões de pessoas lá naquele em 2018 já moravam nas cidades. E com previsão desse processo continuar acelerando, né? As expectativas aí para 2030 e para 2050, como nós vimos, são de um aumento também considerável aí na faixa dos 10, 18% para a população, no crescimento da população urbana. E isso traz umas implicações importantes que a gente tem que ver, né? Segundo a estimativa da ONU, os grandes países eles já estão no declínio da sua população, né? As populações elas já crescem no ritmo menos acelerado e elas vão ter um aumento menor, cerca de 13% na sua população urbana. Porém, em países subdesenvolvidos, as populações continuam crescendo em ritmo acelerado, principalmente na África e na Ásia. E estima-se que na África e na Ásia, países cheguem a duplicar o número da população urbana, certo? Hoje, né, são cerca de 30%, né, da população dessa região que habita, né, chega de 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas que já vivem em pobreza, né? E 20 a 40 milhões de pessoas que não têm moradia. Então, com esse crescimento exagerado da população nas cidades, a gente vai ter um problema ainda maior. Por quê? Onde é que vai morar todas essas pessoas? Vai ter hospitais para todo mundo? Vai ter moradia? Vai ter escolas? Os alimentos? Empregos? Então, são situações que vão ser precisam ser analisadas urgentemente, porque a perspectiva é que 15 anos, com a população duplicando, né, essas situações aí de extrema pobreza, de miséria, elas tendem a aumentar. Segundo a ONU também, hoje, 37% da população ela não tem emprego formal, né? Ela vive na informalidade, trabalhando em condições não desejáveis. Então, se essa população ela começa também a crescer muito nas cidades, ela começa a duplicar, então, como é que vai gerar emprego e renda para essas pessoas? E isso acaba trazendo má qualidade de vida, aumentando também a marginalidade, a criminalidade. Então, é um problema que precisa ser encarado com seriedade urgentemente, né? O crescimento das populações, principalmente nos países subdesenvolvidos, os países mais pobres. Então, problemas associados à habitação serão mais graves nas megacidades e nas megalópolis. Muito bem, então quais são as megacidades? Megacidades são aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então, uma cidade, independentemente da sua condição econômica, se a cidade ela tem mais de 10 milhões de habitantes, ela é considerada uma megacidade. Então, nós temos megacidades ricas, como Tóquio, como Nova York, mas também megacidades que são mais pobres, como a cidade de Lagos, na Nigéria, por exemplo, Mumbai, na Índia. Então, e essas cidades, megacidades, elas são as que têm o maior problema. Por quê? Você tem um contingente populacional muito grande em cidades pouco desenvolvidas. Então você tem problema de moradia, de saneamento, de emprego. E geralmente as megacidades elas estão localizadas em países subdesenvolvidos. A maior parte delas está localizada em países subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, eles ainda conseguem, de certa forma, absorver essa população e dar alguma qualidade de vida a elas. Mas nas cidades menos desenvolvidas, essa tendência a ter problemas sociais é muito maior. E a tendência, como a gente viu, que nesses países na África e na Ásia ocorra essa duplicação
da população urbana, que essas megacidades elas tendam a crescer ainda mais, né? A aparecer mais megacidades nessas cidades subdesenvolvidas, né? Nessas cidades com poucos recursos, gerando graves problemas sociais. Para você ter ideia, nós temos aí uma previsão para 2025 de aglomerações urbanas mais populosas do mundo em habitantes, e você vai ver que aí no mapa, né, Tóquio deverá ser a maior mega cidade do planeta, com 36,4 milhões de habitantes, mas nós temos aí, ó, na região do Egito e na região da Ásia, né, ali no Paquistão, em Mumbai, ou na Índia, Calcutá, na Índia, Dakar, São Lagos, na Nigéria, Kinshasa, na República Democrática do Congo. Então, essas cidades são localizadas em países mais pobres. Então, vão ter uma população acima dos 10 milhões de habitantes, chegando quase a 20 milhões de habitantes, sem ter condições de absorver é, essa população toda e oferecer qualidade de vida. Se você imaginar que esse número, em 1950, só tinham duas megacidades, e olha a quantidade de megacidades que nós temos e que vão aparecer ainda mais. E as megalópolis? As megalópolis, elas são aquelas cidades que se juntam pelo seu crescimento horizontal, né? Então você tem grandes cidades que elas vão crescendo, crescendo tanto que suas fronteiras se tocam, se cruzam e elas formam grandes aglomerações urbanas formadas por grandes cidades, e muitas delas estão presentes em países como os Estados Unidos e na Europa, né? Então você tem as cidades, elas vão se desenvolvendo, Boswell, né? Então as cidades de Boston e Austin, elas vão crescendo, e as cidades que estão ali próximas delas também vão crescendo, e elas se tornam uma única, como se fosse uma grande mancha urbana, como se fosse uma única cidade e com milhões e milhões de habitantes, certo? Cidades e hábitos de consumo mundializados. Em 2018, estimava-se que havia 525 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Em 1950, elas eram apenas 86. Desde as últimas décadas, o aumento das pessoas na cidade tem impulsionado o consumo de produtos diversos, desde aqueles essenciais à sobrevivência, como alimentos, até os mais supérfluos. Então, quando você vive em cidade, é muito mais fácil você estar influenciado por um consumo padronizado, por conta que você tem acesso, né, a cinema, a shoppings, a restaurantes e várias cadeias que são multinacionais, né, e que trazem cultura, né, divulgam cultura do mundo todo. Diferentemente de quando você está numa área rural, numa área onde permanecem mais as tradições daquela região. Então, as cidades elas têm uma grande influência, né, dos hábitos influenciados por conta desse desenvolvimento, né, da tecnologia, da mídia e da chegada, né, do comércio e de serviços que estão presentes no mundo todo. Pronto. Agora vamos falar um pouco da transformação da produção agropecuária e a urbanização. As transformações da atividade agropecuária decorrentes da introdução de inovações científicas e tecnológicas no campo, desde os anos 1960, ajudam a explicar não somente a intensa urbanização após esse período, como também o emprego estrutural no campo. Ou seja, vê bem, quando a gente fala na urbanização nos países na Europa, a gente está falando da Inglaterra em 1750, né? Que teve a sua Revolução Industrial, e os países que se desenvolveram aí industrializados entre o século XVIII até metade do século XIX. Nos países aqui da América Latina, como o Brasil, essa urbanização, ela ocorreu tardiamente. Por quê? Porque esses países não passaram por grande desenvolvimento da revolução industrial, certo? Então, é a partir da década de 50, com novas tecnologias que vêm chegando e são introduzidas no campo, né? Que é a chamada, que vai contribuir para a chamada Revolução Verde, né? Então, a mudança do perfil do campo é que vai influenciar, juntamente com outras questões, né? Com falta de
qualidade de vida, né, com falta de saneamento, com problemas ambientais, mas ela vai impulsionar a saída do homem do campo para a cidade. Por quê? Com a implementação, por exemplo, de novas tecnologias, né, os tratores que cobrem grandes áreas, então vai criar o chamado desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É aquele desemprego onde a, o, a mão de obra humana é substituída por uma tecnologia, que é diferente do desemprego, né? Que é aquele convencional, que a gente fala de conjuntural, que de repente você está numa crise, as pessoas pararam de comprar, e aí você trabalha no restaurante, a pessoa trabalha numa loja, então não tem clientes, e aí a pessoa é demitida, mas logo que a economia volta a aquecer e as pessoas voltam a consumir, então aquelas pessoas começam a ser recontratadas, né? Porque a economia. Já no desemprego estrutural, não. A tecnologia vem um robô, vem uma máquina, ela vem e passa a ser utilizada para aquela produção, para aquele serviço e toma o lugar da, do emprego da mão de obra humana. Então, quando essas tecnologias ela chega no campo, então ela vai causar esse tipo de desemprego muito forte e muita gente desempregada começa a sair da cidade para ir para do campo, perdão, para ir para a cidade, né? Já em 1960, as sementes híbridas de cereais obtidas em laboratório de pesquisa possibilitaram maior rendimento das lavouras e a maior resistência à praga e à doença, o que ficou conhecida como Revolução Verde. Nos anos de 1980, organismos geneticamente modificados começaram a ser desenvolvidos a partir das sementes transgênicas, representando outra inovação científica e tecnológica importante para a transformação na agropecuária. Então, quando você tem aí em 60, em 80, também essas sementes híbridas, essas sementes orgânicas, que elas vão ter uma maior resistência, então vai se permitir que se cubra maiores áreas, né, de plantio. Então você vai ter sempre aí o setor agropecuário se alargando e sem a necessidade, né, de que você tenha uma intervenção humana para ter aquele controle, né, da produção. Por quê? Porque hoje você já tem máquinas, hoje você já tem sementes modificadas, né? Você vê aí um técnico de laboratório que produz um, uma semente, ele acaba influenciando na perda de emprego de várias pessoas que antigamente trabalhavam na lavoura para cuidar daquela lavoura, porque a semente agora por si só, ela já tem um desenvolvimento tecnológico que ela tem uma resistência maior. Então não precisa tanto da intervenção humana, certo? Aqui nós temos a foto de um homem operando uma colheitadeira na plantação de soja no município de Tapetinga, em São Paulo, em 2016. Então você vê quantas pessoas eram necessárias para fazer o trabalho que este único homem está fazendo em cima de uma colheitadeira. Porque a colheitadeira ela é capaz de colher imensos espaços, imensos campos, com mais rapidez, né? Então, isso causa desemprego estrutural, porque várias pessoas trabalhavam fazendo essa colheita, não precisam mais, e aí, sem emprego, elas partem em direção ao campo, às cidades, à procura de novas oportunidades, certo? Fora isso, também, quando o agronegócio ele aumenta, ele cresce, aumenta a sua produtividade, né? Vai fazer com que os grandes produtores fiquem cada vez mais ricos. E aquele pequeno produtor, ele não consegue competir com esse produtor mais rico. Então vai fazer o quê? Que esse produtor ele se endivide, o pequeno, e acaba tendo que vender suas terras para o grande produtor, que aumenta a concentração fundiária, ele aumenta a concentração de terra, e aquele trabalhador humilde que trabalhava lá na lavoura, né, na maneira mais antiga, né, ele vai ficar sem suas terras e vai partir para a cidade também para tentar uma condição de vida melhor. E nos anos 1990, com o desenvolvimento da informática, muitas de suas inovações passaram a ser aplicadas na agropecuária. Softwares para gerenciamento dessa atividade, drones para detectar doenças e pragas em plantações e pastagens, falhas de plantio, excesso de irrigação, contagem do número de cabeças de gado, localização de nascentes de águas, etc., além de máquinas agrícolas computadorizadas. Então você vê que aí a partir da década de 90,
Então, é aí que se desenvolve de uma maneira muito maior a tecnologia no campo, né? Então, o uso de drones, de softwares, né? Você pega a geoprocessamento, analisa tudo de cima, a partir de imagens de satélites, você faz o controle das plantações, de toda a pastagem, né? Todo o processo de irrigação, ele começa a ser controlado de forma computadorizada. Então, pode ser programado, né, para ligar, desligar. Então, tudo isso acaba que a intervenção humana ela vai ser menos necessária, cada vez menos necessária. Então, assim, esses países que tiveram a industrialização tardia na América Latina, como o Brasil, né? Então, o grande processo de urbanização ele vai se dar nesse período. A partir de 1950, a partir da Revolução Verde, é que vai gerar a saída muito do homem do campo em direção às cidades, é, intensificando o processo de urbanização. Então, lá na década de 1960, a partir de 1966, é que o Brasil vai começar a se urbanizar, né? Vai se tornar um país urbano com a maior parte da população abrigando nas cidades. E a urbanização e o capital financeiro, que o próprio capital financeiro, né, a partir das grandes surgimento das grandes cidades, você vai ter a bolsa de valores atuando, né, gerenciando todo o processo de entrada e saída de mercadorias, de investimentos, né, e isso vai dar origem ao que a gente chama das cidades globais, né? As cidades globais são aquelas que vão ter toda essa influência, essa questão do setor financeiro, como a gente vai ver aqui no próximo slide, que ela tem a importância econômica de uma cidade, que ela é definida pela disponibilidade de equipamentos do setor terciário e da economia, como empresas, de intermediação financeira, de bolsa de valores, de empresas de propagandas, consultorias, seguros e centro de pesquisas. Se a gente imaginar, por exemplo, aqui no Brasil, São Paulo, que é a grande, onde tem a Ibovespa, onde você tem a grande mídia, né, junto com o Rio de Janeiro, né, então ele faz essa mediação. Nova York, nos Estados Unidos, então essas cidades que elas têm uma grande influência no setor da economia, elas vão ser as principais cidades, chamadas cidades globais. É a que vão influenciar a dinâmica, a economia de toda os países onde elas abrigam. Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas cidades globais, né? Que elas estão definidas assim por importância, né? Elas podem ser alfa, beta e gama. Quanto maior a importância econômica da cidade, maior vai ser a classificação dela. E nós temos aqui, né? Tóquio, Hong Kong, Los Angeles como cidades alfa, Boston, né? Toronto como uma beta, Sydney como uma beta. Então são cidades que têm concentram a grandes atividades econômicas do seu país e tem grande importância, né, no desenvolvimento econômico do país. Então, diante de tudo que foi falado, assim, você é possível identificar hábitos de consumo influenciado pela globalização cultural na localidade que você vive? Você consegue perceber isso? Essa influência no seu dia a dia, naquilo que você compra, naquilo que você veste, né? Na música que você escuta, que você assiste, né? No seu consumo, no dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina, você consegue identificar hábitos de consumos que são influenciados pela globalização, né? Por essas cidades globais que ditam o ritmo da economia, que ditam as tendências, né, da moda, influenciam na cultura. Você consegue observar isso? Então, esse é o desafio que a gente vai deixar aqui para você fazer essa semana. Faça essa reflexão e percebam, né, de que maneira vocês são influenciados por essa cultura dos países mais ricos, né, vindo dessas cidades globais. Então, eu me despeço por aqui e até a próxima aula.